Seja muito bem-vindo ao Brasil, o país onde o imposto é igual mágica. Você vê o dinheiro desaparecer, mas nunca vê o truque. Aqui pagar imposto é como jogar na loteria. Só que em vez de prêmio, você ganha um buraco na rua e uma fila no hospital. Dizem que os impostos são o preço da civilização. Pois então, o Brasil deve estar pagando em prestações atrasadas, porque a civilização ainda não chegou inteira. A gente vive num país onde todo mundo paga alguma coisa, mas ninguém sabe para onde vai. É tipo vaquinha de amigos sem comprovante. Você contribui, alguém some, e no fim o churrasco nunca acontece. O mais curioso é que aqui o contribuinte é tratado como um misto de herói e trouxa. Herói porque, mesmo sem retorno, continua pagando. Trouxa porque acredita que um dia vai ver o retorno. A verdade é que o imposto brasileiro tem o poder de se transformar em qualquer coisa, menos em benefício público. O dinheiro entra como educação, sai como desvio de verba e reaparece em paraísos fiscais. É o ciclo natural da vida fiscal brasileira. E não pense que o problema é a falta de arrecadação, não. O Brasil arrecada trilhões todo ano. Trilhões! Dava para construir hospital em cada esquina e escola em cada bairro. Mas de algum jeito misterioso, o dinheiro evapora no caminho, como se houvesse um triângulo das Bermudas entre o Tesouro Nacional e a população. Enquanto isso, o cidadão comum paga o pato, o frango, o feijão e até o osso. O rico sonega com planilha, o pobre paga com suor. O pequeno empresário é devorado por taxas e o grande empresário tem incentivo fiscal. E o governo finge que está tudo bem, desde que o boleto continue sendo pago. Pagar imposto que some é um exercício de fé. Você deposita no altar da Receita Federal e espera que um dia o milagre da gestão aconteça. Mas o que vem é sempre o mesmo sermão: falta verba. Falta verba para hospital, falta verba para escola, falta verba até para tapar os buracos, mas nunca falta verba para reajuste do fundo eleitoral. Parece até que o país funciona com uma planilha invertida. O que deveria sobrar, falta. E o que deveria faltar, sobra. E aí você liga a TV e vê o noticiário. Governo corta investimento em saúde por causa do déficit fiscal. Mas logo em seguida, outra notícia. Deputado gasta 400 mil em viagens oficiais. É o famoso equilíbrio orçamentário. Tiram da gaze, mas bancam a jacuzzi. A ironia é que, quando o cidadão tenta reclamar, sempre vem alguém com o discurso pronto. Ah, mas se todo mundo pagasse imposto direitinho, o país seria melhor. Sim, claro. O problema é que o dinheiro de quem paga direitinho não chega inteiro. Ele passa por tantos intermediários que, quando finalmente aparece, já vem com saudade de ser valor. Pagar imposto que some é o retrato perfeito do Brasil. Um país onde a honestidade é punida, a corrupção é premiada e a prestação de contas é um conceito abstrato. Mas tudo bem, o brasileiro segue acreditando. Acreditando que, se continuar pagando com fé, um dia o boleto da esperança vai ser compensado. Seja muito bem-vindo ao Brasil, o país onde o imposto é igual mágica. Você vê o dinheiro desaparecer, mas nunca vê o truque. Aqui pagar imposto é como jogar na loteria. Só que em vez de prêmio, você ganha um buraco na rua e uma fila no hospital. Dizem que os impostos são o preço da civilização. Pois então, o Brasil deve estar pagando em prestações atrasadas, porque a civilização ainda não chegou inteira. A gente vive num país onde todo mundo paga alguma coisa, mas ninguém sabe para onde vai. É tipo vaquinha de amigos sem comprovante. Você contribui, alguém some, e no fim o churrasco nunca acontece. O mais curioso é que aqui o contribuinte é tratado como um misto de herói e trouxa. Herói porque, mesmo sem retorno, continua pagando. Trouxa porque acredita que um dia vai ver o retorno. A verdade é que o imposto brasileiro tem o poder de se transformar em qualquer coisa, menos em benefício público. O dinheiro entra como educação, sai como desvio de verba e reaparece em paraísos fiscais. É o ciclo natural da vida fiscal brasileira. E não pense que o problema é a falta de arrecadação, não. O Brasil arrecada trilhões todo ano. Trilhões! Dava para construir hospital em cada esquina e escola em cada bairro. Mas de algum jeito misterioso, o dinheiro evapora no caminho,
como se houvesse um triângulo das Bermudas entre o Tesouro Nacional e a população. Enquanto isso, o cidadão comum paga o pato, o frango, o feijão e até o osso. O rico sonega com planilha, o pobre paga com suor. O pequeno empresário é devorado por taxas e o grande empresário tem incentivo fiscal. E o governo finge que está tudo bem, desde que o boleto continue sendo pago. Pagar imposto que some é um exercício de fé. Você deposita no altar da Receita Federal e espera que um dia o milagre da gestão aconteça. Mas o que vem é sempre o mesmo sermão. Falta verba. Falta verba para hospital, falta verba para escola, falta verba até para tapar os buracos, mas nunca falta verba para reajuste do fundo eleitoral. Parece até que o país funciona com uma planilha invertida. O que deveria sobrar, falta. E o que deveria faltar, sobra. E aí você liga a TV e vê o noticiário. Governo corta investimento em saúde por causa do déficit fiscal. Mas logo em seguida, outra notícia. Deputado gasta 400 mil em viagens oficiais. É o famoso equilíbrio orçamentário. Tiram da gaze, mas bancam a jacuzzi. A ironia é que, quando o cidadão tenta reclamar, sempre vem alguém com o discurso pronto. Ah, mas se todo mundo pagasse imposto direitinho, o país seria melhor. Sim, claro. O problema é que o dinheiro de quem paga direitinho não chega inteiro. Ele passa por tantos intermediários que, quando finalmente aparece, já vem com saudade de ser valor. Pagar imposto que some é o retrato perfeito do Brasil. Um país onde a honestidade é punida, a corrupção é premiada e a prestação de contas é um conceito abstrato. Mas tudo bem, o brasileiro segue acreditando. Acreditando que, se continuar pagando com fé, um dia o boleto da esperança vai ser compensado. O mistério do dinheiro que evapora. Você já percebeu que no Brasil, o dinheiro público tem o mesmo comportamento da água? Escorre por todos os lados, evapora rápido e nunca chega na torneira de quem precisa. É como se existisse um sistema de drenagem fiscal invisível, onde cada gota arrecadada vai alimentando rios subterrâneos de burocracia, corrupção e desperdício. Todo mês, milhões de brasileiros veem uma parte do salário ser abduzida pelo sistema tributário. E lá vai o seu imposto sorrindo rumo ao mistério. Mas quando alguém tenta rastrear o destino desse dinheiro, silêncio. As planilhas desaparecem, os relatórios somem, os responsáveis não se lembram. É o caso de amnésia coletiva mais caro do planeta. E o mais curioso é que quanto mais imposto a gente paga, menos retorno a gente tem. É o único país onde o investimento público parece uma aposta de azar. Quanto mais você contribui, mais você perde. Quer um exemplo simples? O brasileiro paga imposto em tudo. No arroz, no feijão, no sabão, no papel higiênico e ainda tem imposto para limpar o imposto que veio antes. Mas na hora de precisar de um hospital, descobre que a maca é improvisada com cadeira de plástico. A arrecadação é alta, mas o retorno é baixo. É como pagar por um show internacional e receber um cover desafinado no bar da esquina. O ingresso é caro, o som é ruim e o artista principal, o serviço público, nunca aparece. E aí vem o discurso oficial. Estamos combatendo a sonegação. Mas o que ninguém combate é o sumiço do dinheiro que já entrou. O problema não é só quem não paga, é o que fazem com o que a gente paga. Porque no fim, o imposto brasileiro é como o Wi-Fi de aeroporto. Você até paga para usar, mas nunca funciona direito. Aí você tenta entender para onde vai tanta grana. Descobre que o orçamento público é dividido em fatias: saúde, educação, infraestrutura, segurança. Mas, na prática, a única coisa que cresce é o item despesas administrativas. Porque o Brasil é o único país onde o Estado é o cliente mais caro de si mesmo. Ele cobra, arrecada, gasta e ainda reclama que está no vermelho. E o cidadão, coitado, assiste de camarote, paga IPVA e cai num buraco, paga IPTU e a calçada esfarela, paga imposto sobre luz e o poste da rua continua queimado. A sensação é que estamos financiando um grande filme de ficção chamado O País que Nunca Acontece. E no elenco principal temos os clássicos personagens:
O servidor que ganha pouco e trabalha muito. O político que trabalha pouco e ganha muito. E o contribuinte que paga por todos. Um espetáculo de drama, comédia e tragédia fiscal. Tudo ao mesmo tempo. No fim, o dinheiro público se comporta como um ilusionista de luxo. Entra no orçamento com pompa, some em segundos e reaparece em lugares que ninguém pediu. Obra superfaturada, contrato suspeito, verba emergencial que some antes da emergência acabar. É a mágica da gestão pública, transformar imposto em ausência. E como bons espectadores, nós continuamos aplaudindo. Não porque gostamos, mas porque não temos escolha. Porque o ingresso já foi pago, com juros, multa e correção monetária. O peso do imposto no bolso do brasileiro. No Brasil, pagar imposto é como entrar num labirinto sem mapa. Você não sabe onde começou, não faz ideia de onde vai parar e, no final, ainda sai devendo. A diferença é que, em vez de um minotauro, o que te espera no centro é o leão da Receita Federal, faminto, impiedoso e sempre com apetite renovado. A cada compra, cada conta, cada serviço, há uma mordida invisível. Você paga imposto no pão, no leite, no gás, na energia e até na esperança. E o mais curioso é que, mesmo sem saber, o brasileiro paga impostos até quando está tentando economizar. Comprou um produto em promoção? Parabéns! O governo também está de olho no desconto. Enquanto isso, as empresas tentam repassar os custos e os preços sobem como foguete. E o consumidor, aquele herói anônimo da economia, acaba sendo o patrocinador oficial do caos tributário. O governo arrecada, o comércio reclama, o trabalhador sofre e, no final, ninguém entende nada. Mas não se preocupe, a culpa é sempre do contribuinte. O sistema tributário brasileiro é tão complexo que parece ter sido escrito por um grupo de filósofos gregos entediados. É uma mistura de impostos sobre impostos, taxas sobre taxas e contribuições sobre o que já foi contribuído. Cada nota fiscal é um tratado de mistério e paciência. E se você tentar entender o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IOF de uma vez só, boa sorte. Você pode acabar precisando de terapia contábil. O pobre paga mais proporcionalmente, o rico paga menos relativamente, e o governo ainda chama isso de justiça fiscal. É o Robin Hood invertido. Tira-se do trabalhador e entrega-se aos cofres da burocracia. E quando você ousa questionar, vem a velha resposta: mas é para manter o Estado funcionando. A grande dúvida é: funcionando para quem? Porque na prática, quem depende de hospital público continua enfrentando fila, quem precisa de escola pública ainda vê teto caindo e quem sonha com segurança pública? Bom, melhor não sair de casa depois das 8. O brasileiro paga como se vivesse na Suíça, mas recebe como se estivesse num episódio de sobrevivência urbana. E a cereja do bolo é quando você percebe que paga imposto até para ter o direito de existir. Quer abrir um pequeno negócio? Taxa. Quer fechar o negócio? Outra taxa. Quer respirar? Calma, ainda não. Mas estamos quase lá. O cidadão de bem é basicamente um patrocinador compulsório de um sistema que o trata como suspeito por padrão. E o mais irônico é que, quando você tenta fazer tudo certo, declarar imposto, emitir nota, seguir as regras, parece que o sistema faz de tudo para te punir por ser honesto. Enquanto isso, quem sonega milhões vira manchete de jornal e continua livre, leve e solto. Geralmente com um cargo público, uma offshore e uma entrevista sobre gestão eficiente. Pagar imposto no Brasil é um exercício espiritual. Ensina resignação, paciência e desapego material. Você aprende a ver o dinheiro como uma lembrança. Ele passou por você, mas nunca ficou. E a cada ano, o governo promete simplificar o sistema. Mas o que chega é uma nova camada de confusão e uma nova sigla para decorar. No fim das contas, o brasileiro vive num eterno looping tributário. Paga para ter o direito de pagar de novo e ainda é cobrado por estar devendo algo que já pagou. Mas calma. O importante é contribuir, porque, segundo o governo, sem imposto
o país não anda. Pena que o país só anda para trás. O retorno invisível. Onde está o dinheiro dos impostos? Dizem que o imposto é o preço que pagamos para viver em sociedade. Mas no Brasil, parece que esse preço é mais alto do que o aluguel da própria esperança. Porque, convenhamos, o brasileiro paga imposto como se morasse na Noruega, mas vive como se estivesse num episódio inédito de Largados e Endividados. Você paga caro esperando ver retorno. Mas o que volta, na maioria das vezes, é só um boleto novo e um sorriso político em época de eleição. Quer hospital? Tem. Falta médico, maca, remédio e estrutura. Mas tem hospital. Quer escola pública de qualidade? Também tem. O problema é que o teto cai, o giz acaba e o professor ganha o mesmo salário desde o Plano Real. E se você quiser segurança, meu amigo, o governo oferece o pacote completo. Medo, sirenes e uma patrulha que chega 3 horas depois, se chegar. O dinheiro dos impostos parece seguir um caminho místico. Sai do seu bolso, desaparece no ar e reaparece em algum paraíso fiscal. É o único milagre econômico que o Brasil ainda faz com perfeição. Enquanto o cidadão médio rala para pagar o IPVA, o IPTU, o IR, o IOF e o meu Deus mais esse, tem gente comprando lancha com verba de gabinete e chamando de despesa operacional. E o mais engraçado é que o brasileiro já até normalizou isso. A gente paga imposto com a mesma resignação com que aceita chuva no feriado. É quase uma tradição nacional, tipo futebol e fila de banco. A diferença é que no futebol ainda tem gol. No imposto, só bola nas costas. Quando chega abril, o país inteiro entra num clima de tensão. É a época do imposto de renda, o festival anual da humilhação fiscal. Você passa horas preenchendo formulários, digitando números e tentando entender o que é dependente, dedutível e comprovante de rendimentos. No fim, o sistema diz que você ainda deve mais um pouquinho. Ou seja, o governo te faz trabalhar de graça para ele te dizer que você deve trabalhar mais. E o mais curioso é que ninguém nunca vê o tal retorno prometido. A estrada continua esburacada, o ônibus atrasado, o posto de saúde fechado e a escola sem merenda. Mas todo ano tem a campanha da transparência fiscal. Seu imposto volta para você em forma de serviços públicos. Volta? Onde? Em qual dimensão paralela? Porque aqui, no Brasil real, parece que o retorno do imposto vem em forma de estresse, remédio para pressão e boleto de luz reajustado. E quando você pergunta, para onde foi o dinheiro, aparece um político na TV com cara de coach motivacional dizendo: o Brasil está no caminho certo. Certo para quem? Para ele, que acabou de aprovar o próprio aumento de salário, talvez. Para você, que está comendo arroz com ovo e vendo o imposto da carne virar lembrança, nem tanto. Pagar imposto no Brasil é um ato de fé. Você acredita que o dinheiro vai ser bem usado, mesmo sabendo que metade evapora em corrupção e a outra metade some em burocracia. Mas, como bom brasileiro, você segue firme. Reclama, faz piada e paga de novo no mês seguinte. Porque aqui, o contribuinte é resiliente. Ou teimoso, depende do ponto de vista. No fim, o governo promete melhorar os serviços públicos com o mesmo entusiasmo de quem promete voltar para a academia na segunda. Todo mundo sabe que é mentira, mas a gente finge que acredita. Afinal, viver no Brasil é isso, uma mistura de esperança, sarcasmo e boleto. E o imposto é a cola que mantém tudo funcionando, mais ou menos. O retorno invisível. Onde está o dinheiro dos impostos? Dizem que o imposto é o preço que pagamos para viver em sociedade. Mas no Brasil, parece que esse preço é mais alto do que o aluguel da própria esperança. Porque, convenhamos, o brasileiro paga imposto como se morasse na Noruega, mas vive como se estivesse num episódio inédito de Largados e Endividados. Você paga caro esperando ver retorno. Mas o que volta, na maioria das vezes, é só um boleto novo e um sorriso político em época de eleição. Quer hospital? Tem. Falta médico, maca, remédio e estrutura. Mas tem hospital. Quer escola pública de qualidade? Também tem. O problema é que o teto cai, o giz acaba e o professor ganha o mesmo salário desde o Plano Real.
E se você quiser segurança, meu amigo, o governo oferece o pacote completo. Medo, sirenes e uma patrulha que chega 3 horas depois, se chegar. O dinheiro dos impostos parece seguir um caminho místico. Sai do seu bolso, desaparece no ar e reaparece em algum paraíso fiscal. É o único milagre econômico que o Brasil ainda faz com perfeição. Enquanto o cidadão médio rala para pagar o IPVA, o IPTU, o IR, o IOF e o meu Deus mais esse, tem gente comprando lancha com verba de gabinete e chamando de despesa operacional. E o mais engraçado é que o brasileiro já até normalizou isso. A gente paga imposto com a mesma resignação com que aceita chuva no feriado. É quase uma tradição nacional, tipo futebol e fila de banco. A diferença é que no futebol ainda tem gol. No imposto, só bola nas costas. Quando chega abril, o país inteiro entra num clima de tensão. É a época do imposto de renda, o festival anual da humilhação fiscal. Você passa horas preenchendo formulários, digitando números e tentando entender o que é dependente, dedutível e comprovante de rendimentos. No fim, o sistema diz que você ainda deve mais um pouquinho. Ou seja, o governo te faz trabalhar de graça para ele te dizer que você deve trabalhar mais. E o mais curioso é que ninguém nunca vê o tal retorno prometido. A estrada continua esburacada, o ônibus atrasado, o posto de saúde fechado e a escola sem merenda. Mas todo ano tem a campanha da transparência fiscal. Seu imposto volta para você em forma de serviços públicos. Volta? Onde? Em qual dimensão paralela? Porque aqui, no Brasil real, parece que o retorno do imposto vem em forma de estresse, remédio para pressão e boleto de luz reajustado. E quando você pergunta, para onde foi o dinheiro, aparece um político na TV com cara de coach motivacional dizendo: o Brasil está no caminho certo. Certo para quem? Para ele, que acabou de aprovar o próprio aumento de salário, talvez. Para você, que está comendo arroz com ovo e vendo o imposto da carne virar lembrança, nem tanto. Pagar imposto no Brasil é um ato de fé. Você acredita que o dinheiro vai ser bem usado, mesmo sabendo que metade evapora em corrupção e a outra metade some em burocracia. Mas, como bom brasileiro, você segue firme. Reclama, faz piada e paga de novo no mês seguinte. Porque aqui, o contribuinte é resiliente. Ou teimoso, depende do ponto de vista. No fim, o governo promete melhorar os serviços públicos com o mesmo entusiasmo de quem promete voltar para a academia na segunda. Todo mundo sabe que é mentira, mas a gente finge que acredita. Afinal, viver no Brasil é isso, uma mistura de esperança, sarcasmo e boleto. E o imposto é a cola que mantém tudo funcionando, mais ou menos. O brasileiro e a arte de sobreviver pagando imposto. Ser brasileiro é uma forma de arte, mas ser brasileiro pagador de imposto é uma obra-prima do sofrimento coletivo. É preciso talento para sorrir enquanto o salário evapora, criatividade para pagar as contas com o dinheiro que ainda não recebeu, e fé para acreditar que um dia o retorno vem. O cidadão comum já nasce tributado. Do leite que mamou à gasolina que usa para ir trabalhar, o imposto está lá. Sorrateiro, colado em cada vírgula do seu dia. O brasileiro acorda e paga imposto no café, no pão, no gás e até no açúcar que adoça o café. Vai para o trabalho, paga no transporte. Trabalha o dia inteiro, paga imposto sobre o salário. Compra um lanche para compensar o cansaço, adivinha? Imposto. No Brasil, o único momento em que você não paga imposto é quando está dormindo. E mesmo assim, se sonhar com carro, o IPVA vem te assombrar. E o brasileiro, com o humor que Deus lhe deu e o governo quase levou, transforma tudo isso em piada. Afinal, se fosse para chorar, já teria acabado o lenço e o 13º salário juntos. A gente brinca que o Brasil é o país da piada pronta, mas no fundo é o país da paciência tributária. Porque se o imposto fosse cobrado em lágrimas, o Oceano Atlântico já seria nacional. O mais triste ou engraçado é perceber como o brasileiro aprendeu a fazer malabarismo com o próprio bolso. Um olho na fatura, outro no preço do feijão e um terceiro, imaginário, tentando calcular se vale a pena abastecer o carro
ou comprar uma bicicleta elétrica parcelada em 36 vezes. O brasileiro virou especialista em equilibrar contas com a mesma habilidade de um trapezista sem rede de proteção. E o sistema, claro, parece rir disso. Enquanto o trabalhador rala para sobreviver, o imposto chega pontual, com a elegância de um cobrador britânico. Você pode atrasar tudo: aluguel, luz, internet. Mas o governo? O governo nunca se atrasa. É o único compromisso que chega antes da data. E o mais curioso, quando o brasileiro tenta melhorar de vida, o sistema o pune. Compra um carro? IPVA. Compra uma casa? IPTU. Compra uma geladeira nova? Imposto de produto industrializado. Ou seja, o país transforma cada conquista pessoal em um lembrete de que você nunca vai ser completamente dono de nada. Você é inquilino do próprio sucesso. Mesmo assim, o brasileiro continua acreditando. Acredita que um dia o governo vai mudar, que as coisas vão melhorar, que a reforma tributária vai simplificar tudo. Spoiler, não vai. Mas o otimismo é a última dedução que o governo ainda não conseguiu tributar. E tem o melhor de todos, o jeitinho. O brasileiro cria uma ciência própria para sobreviver à burocracia. Aprende a driblar imposto como quem joga futebol, com criatividade, improviso e medo de cartão vermelho da Receita Federal. Mas no fundo, esse jeitinho não é esperteza, é defesa. É o instinto de quem cansa de ser explorado, mas ainda precisa sorrir para não enlouquecer. Porque no final, viver no Brasil é isso. Você trabalha, paga imposto, sobrevive e ainda dá bom dia. É um ato de resistência com cheiro de café e gosto de boleto. E mesmo sabendo que o retorno não vem, o brasileiro insiste. Porque desistir não dá desconto no imposto. A esperança tributada. Quando até o otimismo paga imposto. No Brasil, até sonhar tem custo. A esperança é o único bem que o governo ainda não colocou no carnê. Mas calma, deve estar em tramitação no Congresso. Afinal, se o imposto serve para financiar o país, por que não cobrar também sobre a fé do brasileiro, que é o único recurso que ainda não acabou? Ter esperança aqui é como tentar encher balde furado. Você coloca de um lado, o sistema drena do outro. O brasileiro acredita que vai melhorar, que agora vai, que essa reforma vai resolver tudo. Mas o que vem é sempre mais papelada, mais taxa, mais sigla e mais promessa. É um looping emocional com juros compostos. O governo promete simplificar os impostos desde que o Brasil era colônia, e talvez continue prometendo até virarmos colônia de novo. Todo ano surge um novo plano milagroso, um novo ministro otimista e uma nova sigla que ninguém entende. E o resultado é sempre o mesmo. O povo paga mais e entende menos. A esperança do brasileiro é o ativo mais inflacionado do país. A propaganda oficial diz: pague seus impostos e veja o Brasil crescer. Crescer para onde, exatamente? Porque o que cresce mesmo é a fila do SUS, o preço da gasolina e o desespero no fim do mês. O cidadão comum vive um paradoxo cruel. Trabalha para pagar imposto e paga imposto para continuar trabalhando. É a roda da fortuna girando. Só que quem ganha o prêmio é sempre o mesmo, o Estado. E o brasileiro, resiliente como sempre, transforma a tragédia em piada. É o único povo que comemora quando o imposto não aumenta, como se fosse um presente divino. Boa notícia! O governo manteve o preço do combustível. Ah, que maravilha! A gente não ficou mais pobre hoje, só continua igualmente lascado. Enquanto isso, a esperança segue firme, com desconto automático na folha de pagamento. A cada nova eleição, surge um novo herói prometendo colocar o Brasil nos trilhos. Mas a locomotiva já foi vendida para pagar dívida pública e o maquinista virou consultor de empresa estatal privatizada. O brasileiro é tão otimista que acha que um dia vai ver o dinheiro do imposto virar hospital decente. Mas o máximo que vê é o novo estádio, o novo carro oficial e o novo escândalo no noticiário. E ainda tem gente que diz: tem que ter paciência, o país é jovem. Jovem? O Brasil já passou da adolescência há uns 200 anos. Só que continua pedindo mesada. A esperança, no fim das contas,
é o que mantém o sistema em pé. Porque se o povo resolvesse desistir de acreditar, o país travava em 24 horas. O imposto não é só sobre o dinheiro, é sobre o tempo, a fé e a paciência do cidadão. É o tributo invisível que o brasileiro paga todo dia para continuar acreditando que vale a pena ficar. E sabe o mais irônico? Mesmo sabendo que o jogo é injusto, o brasileiro ainda sonha. Sonha com um futuro melhor, com um governo honesto, com um sistema justo. Sonha que, um dia, vai olhar para o imposto e dizer: valeu a pena. Mas até lá, a esperança segue sendo a única coisa que o governo ainda não aprendeu a tributar. Ainda. O grande truque: pagar muito e receber pouco. O maior truque já feito pelo governo brasileiro não foi esconder a corrupção. Foi convencer o cidadão de que pagar imposto é um ato de amor e que reclamar é coisa de ingrato. A mágica é tão bem feita que o brasileiro paga caro por tudo, recebe quase nada e ainda agradece por poder contribuir com o país. Pagar imposto no Brasil é como comprar ingresso para um show do qual você não participa. Você paga caro, fica do lado de fora e ainda escuta o som ruim. E quando tenta reclamar, o segurança, também conhecido como Receita Federal, te olha com cara de "não tá satisfeito, paga mais". O sistema é um espetáculo de ilusionismo digno de Las Vegas, só que sem glamour e com fila na lotérica. De um lado, o trabalhador entrega o suor, o tempo e o dinheiro. Do outro, políticos fazem desaparecer bilhões com a destreza de mágicos experientes. A diferença é que, no final, ninguém bate palma. Só a máquina pública, que continua girando, sugando e sorrindo. O brasileiro paga imposto sobre o que ganha, sobre o que gasta e até sobre o que não tem. É o único lugar do mundo onde você pode dever dinheiro e ainda ser taxado por isso. Usou o cheque especial? Imposto. Parcelou o cartão? Imposto. Respirou aliviado porque achou que acabou? Relaxa, vem outro imposto para te lembrar de que não há escapatória. E o retorno, claro, é sempre o mesmo. Estradas que mais parecem crateras lunares, hospitais com fila para conseguir senha da fila, escolas caindo aos pedaços e transporte público digno de documentário sobre resistência humana. Mas o governo jura que está investindo pesado. Sim, pesado mesmo, no bolso do contribuinte. A propaganda oficial pinta um país moderno com cidadãos felizes e infraestrutura exemplar. Mas basta sair de casa para ver o enredo real. O trabalhador desviando de buraco, o estudante equilibrando livros na escola sem teto e o motorista torcendo para não precisar de socorro numa estrada sem sinal. O Brasil é uma contradição ambulante. Cobra como país de primeiro mundo e entrega como se ainda estivesse em versão beta. E o mais triste é que o brasileiro já se acostumou com isso. Virou parte da rotina. O imposto é pago com a mesma naturalidade com que se paga o café. A indignação virou costume, a revolta virou piada e o conformismo virou cultura nacional. A gente reclama, ri, paga e continua, como se fosse um pacto silencioso com a própria desgraça. E quando alguém ousa sugerir, vamos simplificar o sistema, o governo responde com um novo pacote de siglas. IPI, IOF, ICMS, ISS, PIS, COFINS, FGTS, IRRF e por aí vai. É quase um alfabeto tributário, só que cada letra custa uma parte do seu salário. É tanta taxa que o brasileiro vive num eterno vestibular fiscal, tentando lembrar o que significa cada uma enquanto o dinheiro evapora. No fundo, pagar imposto no Brasil é mais do que uma obrigação. É um teste psicológico. Testa a paciência, o humor e o limite da sanidade do cidadão. É um experimento social para ver até onde o povo aguenta sem explodir. E até agora, o resultado é claro. O brasileiro aguenta tudo. Afinal, quem sobrevive a imposto, fila e inflação, sobrevive a qualquer coisa. No fim, o grande truque é esse: fazer o contribuinte acreditar que é culpa dele o país não funcionar, enquanto os verdadeiros mágicos da máquina pública continuam desaparecendo com o orçamento em pleno horário nobre. E o público aplaude cansado, mas aplaude,
porque no Brasil o show nunca termina. Só muda o ator principal.